Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz assim: ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Nós somos a última geração, a geração do arrebatamento da igreja. E todos os sinais que precederiam a segunda iminente vinda de Jesus, que ainda não aconteceram, estão acontecendo justamente agora, mundo afora. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 12, fala naquele tempo. Zacarias capítulo 13 fala naquele dia. Ezequiel capítulo 7, verso 6, o fim vem. 1 João 2, verso 18, na parte A do versículo, diz assim: filhinhos, é já a última hora. Então foi-se aquele tempo, foi-se aquele dia, o fim está chegando, e estamos vivendo os últimos momentos do Senhor aqui na terra, estamos vivendo a última hora para o arrebatamento da igreja. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no versículo 29, na parte C do versículo, diz assim: e as potências do céu serão abaladas. A palavra céu aí no original do grego koine, que é o grego em que foi escrito o Novo Testamento, quer dizer uranô. Uranô é uma palavra grega, de onde pela etimologia linguística se extrai a palavra urânio. Urânio é um material bélico, matéria-prima para fabricar bomba atômica, existido na Rússia, Casa Branca americana, Coreia do Norte, China, Irã, Iraque, países de regime comunista, liberalista e também socialista. O que a Bíblia está querendo dizer? Também em 1 Coríntios 15, 52, parte A, quando fala no momento ali está no grego koine também, que traduzido para o português quer dizer átomo, também material bélico, matéria-prima para fabricar a bomba atômica. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que a época atômica seria um dos últimos sinais que evidenciaria a segunda eminente vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo todo teme uma guerra entre o Oriente e o Ocidente, Rússia e Estados Unidos, as duas mega, grande, superpotências mundiais. Por quê? Devido às suas artilharias bélicas, atômicas e nucleares. As duas potências acabam formando uma espécie de campo magnético capaz de destruir só os dois países. Só as duas superpotências são capazes de destruir dezenas de vezes a civilização mundial. A Bíblia está dizendo para mim e para você sobre a segunda eminente vinda de Jesus, que tem duas fases distintas, sendo essencial fazer corretamente a distinção entre elas. Na primeira fase, ele virá invisível para o mundo e visível somente para a igreja. Na segunda fase, ele virá visível para todos. Na segunda fase, ele virá como um relâmpago. Na segunda fase, ele virá como o sol da justiça. Na primeira fase, ele virá para a sua noiva. Na segunda fase, ele virá com a sua noiva. Na primeira fase, ele descerá sobre as nuvens. Na segunda fase, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase, é a nossa união com ele. A segunda fase é o glorioso aparecimento. Na primeira fase, ele virá para reunir para si mesmo a sua igreja, a sua noiva. Na segunda fase, ele virá para entrar como rei na Jerusalém terrestre. Na primeira fase, ele virá como noivo. Na segunda fase, ele virá como rei. Na primeira fase, é do grego parousia. A segunda fase é do grego epifaneia. Jesus está te alertando, te advertendo nesta tarde. O que mais é preciso acontecer no mundo para que você venha tomar uma decisão? Só não vê que Jesus está voltando quem não quer ver, só quem é cego, porque todos os sinais que precedem, antecipam, anunciam a segunda eminente vinda de Jesus, estão acontecendo mundo afora. Então prepara-te, ó Israel. Israel se refere não somente aos judeus, mas a todos aqueles que têm aliança com Deus. Deus fala para você nessa tarde: você que se afastou do caminho do Senhor, é tempo de voltar. Você que está com o coração cheio de mágoa, rancor, ressentimento, raiz de amargura, o seu coração não é lixeira, e essas coisas são lixo. O seu coração não é lata de lixo. Joga esse lixo fora. Perdoe a pessoa que você precisa perdoar.
peça perdão a quem precisa você pedir perdão, conserta a sua vida com o Senhor. Amós, Deus mostrou para ele um prumo sobre o povo de Israel, e Deus perguntou o que vê Amós, ele disse um prumo. Sabe o que Deus quis dizer? Eu coloco hoje um prumo em Israel, querendo dizer, dou para Israel a última oportunidade de conserto. Quem sabe esta é a última oportunidade que Deus está te dando de se consertar com Ele. Então conserta a sua vida com Ele, peça perdão pelos seus pecados e seja salvo em nome de Jesus, porque não é vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.